Oi, gente! Estamos aqui para mais um vídeo. Eu sou o Gustavo e você está no Mate com Tonde. Hoje nós vamos tentar entender se toda relação é função. A gente viu que uma função é uma relação entre dois conjuntos numéricos. Mas será que toda relação entre esses dois conjuntos numéricos sempre vai ser uma função? Então, eu gosto de chamar isso aqui de aula dos pulmões. Por quê? Porque os meus desenhos parecem alguns pulmões. Então, qual que é a nossa ideia aqui? Eu criei aqui sempre conjunto A, conjunto B, conjunto A, conjunto B, A, B, A, B, A, B. Sempre os da esquerda valores de x, os da direita valores de y. E o que nós vamos fazer aqui é brincar com esses conjuntos. Então, eu vou criar relações arbitrárias, relações quaisquer aqui, para tentar entender cada exemplo. Então, por exemplo, eu tenho aqui uma primeira relação entre dois conjuntos que ela vai fazer o seguinte: esse primeiro elemento vai se ligar com o primeiro, o segundo vai se ligar com o segundo, o terceiro com o terceiro e o quarto com o quarto. Percebe, eu usei todos os valores de x, mas não usei todos do y. Será que tem algum problema não usar todos do y? A resposta é não. Lembra? Todos os valores de y juntos são chamados de contradomínio, e aquilo que eu realmente uso é a imagem. Bom, como isso aqui está válido e eu acabei usando todos os x, então isso daqui é uma função. Ou seja, para eu ter uma função, aparentemente, eu deveria usar os x. Então, se por acaso acontecer algo desse tipo aqui, então o primeiro se relaciona com o primeiro, o segundo com o segundo e o terceiro com o terceiro. E vai sobrar esse x aqui perdido. Isso aqui pra gente não vai se comportar como uma função. Provavelmente aqui aconteceu do seu domínio estar muito mal definido. Você tem uma restrição, mas você esqueceu de falar ela para a pessoa, para quem está fazendo exercício. Então isso aqui não é uma função. Então, primeira regrinha. Todo x deve ser usado, mas nem todo y precisa ser usado. Bom, segunda coisa sobre funções, sobre relações que são função. Eu tenho aqui outros dois parzinhos de pulmão. E esse primeiro conjunto vai se relacionar da seguinte forma. Então, o primeiro com o primeiro, o segundo com o segundo, o terceiro com o terceiro. Aparentemente, esse caso seria igual ao anterior. Porém, aqui, esse x também se relaciona com esse y. Opa, será que isso aqui pode acontecer? A resposta é sim. Não tem problema nenhum dois x diferentes darem o mesmo y. Não existe restrição para isso. Portanto, esse caso é uma função. Porém, quando eu olhar esse daqui, eu vou ter esse primeiro x se relacionando com este primeiro x com esse y, e esse x vai para dois y diferentes. Opa! Imagina você substituir um número na função e ele dar dois resultados diferentes. Tem como isso acontecer? Bom, em algumas relações, sim, mas em funções, não. Portanto, isso não é uma função. Então, o que seria o ideal? O que seria o caso perfeito? Seria o caso em que todo x se relaciona com um y e todo y é usado. Que isso aqui já era, obviamente, uma função que a gente diz que é uma função perfeita. Tá? Então, nós vamos ver agora alguns exemplos de gráficos onde eu tenho curvas que são funções ou não são funções. Olha aí. Bom, então temos alguns exemplos aqui para você estudar com os gráficos, Como saber se um gráfico representa uma função ou não. Então, um jeito muito simples de fazer isso é fazendo retas que cruzem perpendicularmente o eixo x ou que sejam paralelas ao eixo y. Então, se eu vier aqui com uma régua e começar a passar retas imaginárias, se essa reta ela cruzar apenas uma vez a régua, então a gente vai ter aqui uma função. Então, por exemplo, aqui cruzou uma vez. Então é função por enquanto. Cruzou outra vez? Cruzou.
Se você fizer infinitas retas dessa, você vai perceber que sempre vai cruzar apenas uma vez. Agora, por exemplo, aqui, a mesma coisa. Se você começar a fazer retas que sejam paralelas ao eixo y, você vai perceber que essas retas sempre vão cruzar apenas uma vez a parábola, e não mais do que uma vez. Já diferente desse caso aqui, que é uma curva fechada. Você vai perceber que toda curva fechada não é função. Pode ser relação, mas não é função. Então, se eu vier aqui e fazer a minha reta paralela ao eixo y, eu cruzei essa curva aqui em cima e cruzei ela aqui embaixo. Ou seja, eu tenho um x que tem dois y. Isso não pode acontecer. Então, por conta disso, isso daqui não é uma função, enquanto que as duas anteriores serão uma função. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostaram, deixe seu gostei, compartilha com seus amiguinhos e até a próxima. Tchau pra vocês!